Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A voz no meu ouvido. Boa noite a todos. Eu sou inscrito no canal há cerca de 2 anos e sempre estou por aqui assistindo os vídeos. Meu nome é Natália e eu vou contar uma experiência que eu vivi há cerca de 20 anos. Naquela época eu morava em Taguatinga, na casa dos meus pais, junto com uma das minhas irmãs. Eu digo uma porque nós éramos 7 ao todo, e eu sou a 6ª filha. Ou seja, meus irmãos mais velhos já estavam casados ou tinham se mudado. Então naquela época só vivíamos ali, meu pai, minha irmã mais nova e eu. Eu me lembro que justamente naquele dia, minha mãe não estava em casa. Eu acho que ela tinha ido visitar uma tia. Só estávamos nós 3, meu pai, minha irmã e eu. Era uma tarde qualquer quando eu cheguei da escola. Eu vivia estressada e sofria de enxaquecas terríveis, então tudo que eu queria era me deitar um pouco. Eram por volta das 5 da tarde quando meu pai me perguntou se eu queria ir passear com eles e com a Mica, a nossa cachorrinha. Mas a dor de cabeça estava tão forte que eu só queria tomar uns comprimidos e dormir. Eu disse que não queria ir e pedi inclusive para que eles não fizessem barulho. Eu não prestei muita atenção na saída deles, mas me pareceu ter ouvido a porta sendo trancada. Eu tentei dormir, mas de repente comecei a escutar barulhos de louças na cozinha. Logo depois, os ruídos se moveram para o quintal, como se alguém estivesse arrastando baldes ou coisas parecidas. Eu estava tão sonolenta que eu não dei muita importância. Eu achei que meu pai e minha irmã talvez tivessem desistido do passeio ou voltado por algum motivo. Os ruídos continuaram por mais um tempo, mas depois tudo ficou em silêncio. Então, naquele estado em que a gente não sabe ao certo se está acordada ou dormindo, eu comecei a ouvir alguém chamando meu nome. Era uma voz que vinha do fundo do quintal. A voz era distante, quase como um sussurro. No início eu pensei que fosse meu pai, mas depois eu percebi que aquela voz era suave demais para ser ele. Eu permaneci de olhos fechados e cerca de 1 minuto depois, eu ouvi tudo novamente. Dessa vez a voz estava mais firme, mais profunda e parecia vir da cozinha. Foi aí que eu comecei a achar que aquilo estava ficando estranho. Eu estava tentando entender o que estava acontecendo quando, segundos depois, eu ouvi mais uma vez o meu nome sendo chamado. Mas dessa vez, não foi um chamado suave, e sim um grito horrível. Luciano era uma voz rouca, gutural, pesada e cheia de terror. Naquele instante, eu tive certeza de que aquilo não era humano. Parecia que aquilo estava do lado de fora do meu quarto, atrás da porta. Eu me sentei na cama num sobressalto e no mesmo instante a voz gritou mais uma vez, só que diretamente no meu ouvido. Ao mesmo tempo, uma sombra escura entrou pela cabeceira da cama em alta velocidade. Eu fiquei paralisada. Eu não consegui gritar nem me mover. Parecia que os minutos se arrastavam, embora provavelmente tenham sido apenas alguns segundos. Quando finalmente eu consegui reagir, eu saí correndo do quarto gritando pelo meu pai e pela minha irmã, mas ninguém respondeu. A casa estava vazia. Eu corri para fora e me sentei na calçada, tomada pelo medo, esperando que eles voltassem. Cerca de 40 minutos depois, meu pai e minha irmã chegaram. Eles me olharam assustados e perguntaram o que eu fazia ali, se a dor de cabeça tinha piorado e se eu havia me deitado. Então, eu contei o que tinha acontecido. Minha irmã ficou muito assustada. Já meu pai me escutou com uma expressão séria, muito séria. Eu não sei como explicar, mas naquele olhar eu percebi que ele sabia que eu estava falando a verdade. Foi como se ele também já tivesse vivido algo parecido.
Mas tudo o que ele disse foi: "Não, minha filha, foi só dor de cabeça. Você deve ter sonhado, só isso." Ele tentou nos convencer, a mim e a minha irmã, de que não tinha acontecido nada. Ele mudou de assunto rapidamente, mas eu nunca me esqueci desse dia. Nunca. Depois desse dia, eu só voltava da escola se eu soubesse que havia alguém em casa. Eu tenho certeza de que alguma coisa sobrenatural aconteceu ali. E eu tenho certeza de que meu pai sabia do que eu estava falando. Ele com certeza já tinha visto ou sentido a mesma coisa que eu. E eu sei que não foi alucinação. Com o tempo, outras coisas muito estranhas continuaram acontecendo naquela casa. E não só comigo. Depois de todos esses anos, ninguém da minha família mora mais naquela casa. Mas eu tenho quase certeza de que quem quer que tenha se mudado para lá também deve ter uma história de arrepiar para contar sobre aquela casa. Uma ótima noite a todos. A mulher na ponte. Boa noite, meu amigo Luciano. É uma grande alegria ter o meu relato contado nesse canal que eu tanto admiro e que me faz companhia todo santo dia. Meus amigos, eu morava numa cidadezinha no interior do Mato Grosso, muito pequena e que por muito tempo foi muito tranquila. Isso aconteceu há muitos anos, quando quase ninguém tinha celular, só quem era muito rico. Naquela época todo mundo sabia que depois das 8 da noite era melhor ficar dentro de casa porque alguns maus elementos começavam a circular a área onde a gente morava. Mesmo assim, às vezes eu e meus amigos arriscávamos, ficávamos jogando futebol até mais tarde, como se estivéssemos tentando a sorte. Em uma noite, estávamos no meio da partida quando de repente, sem dizer uma palavra, o Santos, um dos nossos amigos, simplesmente pegou suas coisas, fez um sinal dizendo que não ia mais jogar e saiu correndo para casa. O jeito apressado dele deixou a gente nervoso e um a um, todos nós fomos embora também, sem nem ao menos saber o que tinha acontecido. O clima estava muito estranho. Era como se uma tempestade estivesse se aproximando. O ar ficou pesado e a noite pareceu que ficou mais escura. Então, quando eu cheguei em casa, eu encontrei minha mãe deitada. Ela estava sentindo muita dor nas costas por causa de um tombo que ela havia levado semanas antes. Meu pai disse que, como não tínhamos dinheiro para a cirurgia e nem plano de saúde, ela teria que se recuperar com o tempo e que seria um processo doloroso. Mas mesmo que tivéssemos como pagar, minha mãe nunca teria aceitado gastar aquele dinheiro com ela. Ela entrou na fila do SUS, mas a cirurgia, infelizmente, poderia levar anos para acontecer. Eu perguntei se ela queria que eu preparasse alguma coisa para ela comer, se ela precisava de uma compressa ou algum remédio para a dor. Ela respondeu que não estava com fome e me perguntou se eu tinha acabado de chegar ou se eu estava nos fundos da casa. Eu respondi que eu tinha acabado de entrar. Ela ficou em silêncio, deitada de lado, olhando para a parede, a única posição que aliviava um pouco a dor. Eu disse que eu estava indo tomar banho e que depois eu ficaria no meu quarto. Eu falei que qualquer coisa era só ela me chamar. Quando eu estava prestes a entrar no banho, eu ouvi algumas pancadas muito fortes. Assustado, eu corri até o quarto da minha mãe e perguntei se estava tudo bem e se tinha sido ela quem bateu. Ela já estava virada para a porta, o que era estranho, dado o quanto doía para ela se mover. E então ela me perguntou se tinha sido eu quem havia batido. Eu respondi que não, e disse que a batida havia sido na porta da frente. Eu então fui rápido ver o que era. Meu pai estava fora, trabalhando, e na hora eu pensei que alguma coisa podia ter acontecido com ele. Eu abri a porta e não tinha ninguém do lado de fora, só o vento. Nosso quintal era grande
e não havia como alguém sair correndo até a rua sem eu ver. Eu voltei, fechei bem a porta e fui até o quarto da minha mãe. Ela me olhou séria. Disse que não podia ser imaginação dos dois. Não havia galhos nem nada que pudesse ter causado aquele barulho. Eu ajudei ela a se ajeitar e eu perguntei como tinha sido o dia. Ela disse que, graças a Deus, tinha sido tudo tranquilo, o que era raro, e que às vezes ela pensava que nunca mais ia se sentir bem. Então bateram na porta de novo, e dessa vez ainda mais forte. Eu corri determinada a pegar quem quer que estivesse fazendo isso, mas mais uma vez não havia ninguém. Eu tranquei a porta e voltei. O rosto da minha mãe tinha mudado. Dava para perceber que ela estava com muito medo. Um medo que eu conhecia. Um medo que eu via nela desde quando eu era criança. E então, ouvimos. Batidas novamente, mas dessa vez vindas de dentro da casa. Mais precisamente, da parede do meu quarto. Estávamos ali os dois e alguém, ou alguma coisa, estava batendo do outro lado da parede. Eu fui até lá e dei de cara com o quarto vazio. Quando eu voltei, o rosto da minha mãe já não era de medo, era de angústia. Ela me olhou com preocupação e disse: "Filho, vá buscar o seu pai. Ele não deve demorar, mas eu estou sentindo uma coisa ruim no peito. Vai agora, por favor." Naquela época, meu pai trabalhava junto com meu primo numa carrocinha de cachorro-quente que ficava em uma pracinha. Não era longe, mas o caminho envolvia cruzar uma ponte deserta, perigosa, especialmente naquela hora da noite, quando ninguém mais saía de casa. Eu saí correndo para encontrar o meu pai. Eu me lembro perfeitamente daquela noite. Não havia lua, o vento era seco e forte, e parecia querer me dizer alguma coisa. Para chegar até a pracinha onde meu pai trabalhava, era preciso cruzar um pequeno rio. Havia uma pequena ponte de madeira, muito estreita, onde só dava para passar uma pessoa de cada vez. Havia outra, maior, feita para carros atravessarem, algumas quadras adiante, mas não dava tempo de dar a volta. Eu tinha que passar por ali. Eu me aproximei devagar. Estava muito escuro. Não dava para ver se tinha alguém atravessando. Só dava para saber se você estava sozinho depois que você já estava no meio da ponte. Em qualquer outro dia eu não teria passado. Mas eu estava com medo. Não por mim. Alguma coisa me dizia que a minha mãe corria perigo. Eu dei alguns passos e então eu vi alguma coisa saindo da escuridão do outro lado. Parecia uma senhora, muito velha, bem baixinha e curvada, tão corcunda que parecia do tamanho de uma criança. Essa imagem nunca saiu da minha cabeça. Ela vinha na minha direção, mas não mexia as pernas. Ela usava uma saia longa que tocava o chão. Não dava para dizer que flutuava, mas ela parecia se mover sem andar. E tem um detalhe que eu não sei se eu vi de verdade, ou se foi a minha mente que inventou depois. Na corcunda dela, parece que tinha uma coisa parecida com asas. Asas pretas dobradas para trás, como se fizessem parte de um véu encardido. Eu dei um passo para trás. Eu não consegui seguir em frente e também não podia dar a volta. Eu fiquei ali parado com o coração acelerado, pois eu sabia que eu estava diante de uma coisa que com certeza não pertencia a esse mundo. Foi quando, da rua deserta logo abaixo, eu vi uma figura correndo em minha direção. Eu o reconheci na hora. Era um cara famoso na região que ficava assaltando e fazendo maldades com as pessoas que atravessavam aquela ponte. Até onde eu sabia, ele estava preso, mas parece que havia sido solto sem que ninguém soubesse, pois eu nunca mais havia ouvido falar dele andando por ali. Ele correu até mim e me chamou. Eu fiquei ali, sabendo que ele estava vindo para me roubar. Mas como eu não tinha nada nos bolsos, eu fiquei em pânico pensando que ele poderia me jogar da ponte ou então me bater.
Mas ele se inclinou no meu ouvido e me disse: "Não cruze essa ponte de jeito nenhum. Volte por onde você veio." Ele olhou para trás de mim, arregalou os olhos e saiu correndo, sumindo na escuridão da rua. E eu corri também. Eu corri como nunca, sem olhar para trás. Eu sentia que tinha alguém vindo atrás de mim, mas eu não ousei olhar. Só me restava confiar naquele bandido e seguir o meu caminho. E foi o que eu fiz. Eu cheguei até outra ponte onde os carros passavam. Ela estava deserta e livre. Então eu fui correndo encontrar o meu pai. Eu o vi de longe e eu corri. Corri e o abracei por trás. E ele apenas riu, dizendo: "O que foi, moleque? Tá parecendo que viu alma penada." Eu apenas disse para ele ir para casa que a minha mãe não estava bem. Ele ficou sério na hora. Então ele pediu para o meu primo tomar conta de tudo e nós fomos direto para casa. No caminho, eu contei sobre as batidas, sobre a figura na ponte e sobre o sujeito que me disse para não cruzar por ali. Meu pai me perguntou quem era o cara que havia falado comigo. Eu o descrevi como pude. Meu pai parou de andar por um instante. Ele me disse que, pela descrição que eu dei, se tratava do homem que havia sido preso por roubar e fazer maldades com as mulheres da cidade. Mas ele disse que ele não estava preso e que ele havia sido morto há alguns dias. Luciano, eu fiquei sem saber o que responder. Meu pai continuou andando em silêncio com o rosto tenso. Chegando em casa, encontramos minha mãe sentada na cama. Ela segurava uma navalha nas mãos e olhava fixamente para a porta do quarto. O rosto dela estava pálido e ela tinha os olhos fundos. Ela parecia estar pronta para enfrentar alguma coisa que a gente nunca entenderia. "Tá tudo bem, minha velha?" perguntou meu pai, indo até ela. Ela assentiu com a cabeça, mas não respondeu. Apenas nos olhou e murmurou baixinho: "Ele não conseguiu entrar." Nós ficamos em silêncio. Ela não precisou explicar quem era ele. Naquela noite, dormimos os três no mesmo quarto, com a luz acesa e a porta trancada. Meu pai não foi mais trabalhar naquela semana. Nós paramos de ouvir aquelas batidas e eu nunca mais passei por aquela ponte, nem mesmo de dia. Até hoje, quando eu conto essa história, eu sinto o mesmo frio subir pelas minhas costas. E eu ainda me pergunto: o que era aquilo que estava na parte escura da ponte? E por que o espírito daquele bandido, um homem perigoso que em vida cometia as maiores atrocidades, apareceu ali para me salvar? Tá aí uma coisa que, enquanto eu viver, eu nunca vou conseguir entender. Muito obrigado a todos pela atenção. O batismo. Olá, Luciane e amigos do canal. Espero que todos estejam bem. Minha história começa antes mesmo do meu nascimento. Minha família é muito conservadora. Então, quando minha mãe engravidou, apesar de já ter 31 anos, meu avô quis expulsá-la de casa. No entanto, ela nunca chegou a sair de fato devido à intervenção da minha família. Minha mãe conta que toda sua gravidez foi um mar de lágrimas. Meu avô nem sequer se dignava a olhar para ela. Ele a tratava com desprezo, pois na visão dele, ter uma filha solteira e grávida era uma desonra para ele como pai. Ele muito mal falava com ela e, segundo a minha mãe me conta, ele chegou a dizer que ela havia morrido para ele. Minha mãe ficou na casa dos pais e irmãos ainda por cerca de 3 meses depois que eu nasci. Ela começou a trabalhar como professora no que anos depois seria a escola onde eu me formei, e eu era cuidada por meus tios e a minha avó, que se afeiçoou rapidamente a mim, ao contrário do meu avô, que fingia que eu não existia.
Minha mãe contava que chorava ao ver que ele nem mesmo queria me olhar. Eu não tenho certeza exatamente quando aconteceu, mas um dia ele começou não só a me olhar e a cuidar de mim, mas também a me pegar no colo, a brincar comigo e me dar alguns presentes, como sua primeira neta. Luciano, quando eu tinha aproximadamente 1 ano e meio, meu avô foi internado no hospital devido a uma complicação no coração e colocaram um marca-passo nele. Meus tios falam sobre a insistência do meu avô em que eles me levassem ao hospital para vê-lo, mas a minha mãe se recusava, não por rancor, mas porque eu era uma criança um pouco doente na época e ela tinha medo de que eu pudesse pegar alguma coisa mais grave. Passados alguns dias, meu avô recebeu alta e foi levado de volta para casa. Naquele dia eu não estava lá, eu estava na casa do meu pai porque era o dia em que eu o visitava. No dia 27 de maio de 2002, meus pais acordaram às 6 da manhã com um acesso de tosse que eu tive do nada. Eu não estava doente, mas não havia maneira de controlar. Eu continuava tossindo e eu chorava sem parar. Depois de alguns minutos, eles conseguiram me acalmar e a tosse parou, mas ao mesmo tempo o meu avô faleceu de um ataque cardíaco, exatamente naquele mesmo dia, às 6 horas da manhã. Minha família acredita até hoje que eu previ a morte do meu avô, mesmo sem estar presente, devido ao carinho que ele tinha por mim. Mas a história não termina por aí. A coisa mais estranha aconteceu após o funeral. Eu não apenas chorava e sentia a falta do meu avô, mas eu comecei a ficar muito mais doente do que o normal. Como eu disse, eu era uma criança um pouco doente, então eles começaram a me tratar pensando que era alguma infecção. No entanto, eles se preocuparam de verdade quando me levaram a vários pediatras. Eu tomei diferentes medicamentos e nada parecia funcionar para me aliviar. Luciano, eu tinha febres altíssimas por 4 dias seguidos, o que deixava meus pais temerosos pelo pior. Desesperados, eles foram até uma paróquia para que o padre me desse sua bênção. Meus pais contam que contaram ao padre sobre a morte do meu avô e a ligação que ele tinha comigo. Então, ao meu ver, ele perguntou diretamente se eu estava batizada, e meus pais responderam que não. Ele os alertou urgentemente para me batizarem, pois ele pressentia que algo não estava certo, e ele afirmava que após o batismo tudo cessaria, pois a proteção de Deus me ajudaria a superar o que quer que estivesse tentando tirar a minha vida. Minha família é muito religiosa, então eu tive um batismo muito simples e preparado em questão de dias por urgência na mesma paróquia. As infecções, as febres e as outras doenças desapareceram em pouco tempo, e desde então, durante a minha infância, raramente eu fiquei doente. Amigos, tudo pode ser um conjunto de coincidências, mas minha família conta essa história a cada aniversário da morte do meu avô e afirma que ele chegou a me amar tanto que formamos um vínculo inquebrável, e por isso eu fui a primeira a sentir que ele estava partindo. Até hoje minha mãe diz que eu fui a única que conseguiu quebrar o coração de pedra do meu avô, um homem que tinha uma mente bem fechada para o mundo e que acreditava que ainda estava vivendo em seus tempos de criança. Meus pais também dizem que mesmo após a sua morte, ele me amou tanto que provavelmente ele desejou me levar com ele para estarmos juntos eternamente. Graças a Deus, ele nunca conseguiu. Os cães de olhos vermelhos. Olá, Luciano. Antes de tudo, é um prazer ter a minha história apresentada no canal. Eu espero que os inscritos gostem do meu relato. Eu tenho algumas histórias que não considero fortes, mas que de alguma forma eu lembro até hoje por elas serem bem estranhas. Esse relato aconteceu exatamente na época em que eu estava cursando o ensino médio e, adicionalmente, eu tinha que trabalhar nos fins de semana em uma loja de vendas de roupas como ajudante de carga e, às vezes,
na própria venda desses produtos. Em um determinado momento, eu fui convidado para uma festa de aniversário de um colega de trabalho nesse lugar. Bebemos e o tempo passou voando enquanto nos divertíamos. Eu me lembro que naquela noite estava realmente muito tarde quando eu saí da festa, e para piorar, eu tinha tomado algumas doses de tequila, além de vários copos de cerveja. Eu não estava totalmente embriagado, mas também eu devo reconhecer que eu não estava em meu estado normal. Felizmente, a pessoa da festa me disse que eu poderia usar a bicicleta que usávamos para o nosso trabalho, já que ele tinha permissão para ficar com ela o tempo todo. Naquele momento, eu pensei que não queria mais uma responsabilidade, mas a verdade é que eu não queria ir a pé do centro da cidade até a minha casa, então eu aceitei levá-la. Infelizmente, a bicicleta tinha um problema na corrente e eu não conseguia pressionar o pedal com força, pois a corrente caía com qualquer movimento mais brusco. Apesar desse inconveniente, eu sabia que chegaria mais rápido em casa, e durante o trajeto eu consegui percorrer algumas quadras sem esse problema, pois eu desenvolvi um certo ritmo ao pedalar que me permitia me mover a uma velocidade decente sem precisar acomodar a corrente. Em circunstâncias normais, o trajeto não teria significado nenhum, mas eu precisava passar por dentro de um cemitério, e algumas ruas antes me veio à mente de que eu não queria ter que parar e ajeitar a corrente da bicicleta na frente daquele lugar, pois lá era muito assustador, e eu não gostava de passar por ali nem durante o dia, imagine aquelas horas da madrugada. O cemitério tinha 2 acessos do mesmo lado. Um deles levava diretamente às sepulturas e a entrada principal levava a uma capela iluminada, onde eu poderia desviar para as tumbas dos 2 lados. Infelizmente, com o incrível azar que eu tenho, eu perdi o ritmo da pedalada, dei um chute muito brusco e a corrente caiu exatamente na entrada, onde não havia iluminação. Quando eu vi que a corrente havia caído, eu desci imediatamente e tentei colocá-la, mas a iluminação e as doses que eu tinha tomado não me deixavam ajustá-la adequadamente e eu comecei a ficar nervoso. Eu olhava repetidamente para os túmulos esperando ver algo, mas não sei se por causa da escuridão ou do meu estado etílico, eu não vi nada. Como eu não conseguia acomodar a corrente, eu decidi recorrer ao meu sentido do tato para sentir a engrenagem entrar nos orifícios da corrente. Quando eu me assegurei de que elas estavam no lugar, eu subi na bicicleta e senti um grande alívio, e então eu continuei. Ao passar pela entrada principal, eu simplesmente virei e entrei, como se algo me chamasse. Eu não sei se era curiosidade ou algo mais inexplicável, mas eu me virei. E então, Luciano, foi quando eu vi 3 cães negros com os olhos de um tom vermelho carmim muito sombrio. O curioso é que a escuridão que os envolvia os fazia parecer feitos de fumaça, totalmente, porque pareciam que seus pelos se moviam como uma fogueira acesa. Nesse momento, eu justifiquei aquela cena como uma ilusão por causa do que eu tinha bebido, mas depois de passar pela entrada, eu olhei e vi os cães atravessando a grade e se posicionando no meio da rua, onde eu ainda podia ver os seus olhos vermelhos me encarando. Eu pensei que eles tentariam me perseguir ou ao menos latir para mim, mas eles não fizeram nada disso. Por sorte, a corrente não caiu mais e eu pude seguir o meu caminho até casa, agora muito mais assustado do que quando eu entrei. No dia seguinte, eu passei pela mesma entrada de bicicleta e observei que era impossível um cachorro passar por ali, ainda mais com o tamanho que eles tinham. Alguns amigos me disseram que poderia ser uma ilusão, mas a verdade é que eu nunca saberei. Eu tenho outras histórias e espero que você possa contá-las em seu canal, que eu considero um dos melhores da internet. Mais uma vez, muito obrigado. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio.
Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. A mulher que acabou com a minha vida. Olá, Luciano. Eu gostaria de compartilhar a minha história. Você pode usá-la da forma como quiser. É uma história um pouco longa que carrega consigo várias experiências. Eu não saberia dizer se são paranormais ou se são outra coisa mais explicável, mas ao longo da minha vida, eu vivi eventos que eu preferia que nunca tivessem acontecido. Eu vou começar contando algo que aconteceu quando eu tinha 7 anos. Eu tenho memórias vagas de ver coisas que quando eu fechava os olhos pareciam formas abstratas. Às vezes, essas memórias vêm à mente como uma pele mutilada, uma carne rasgada ou coisas do tipo. Desde então eu tenho problemas com episódios de paralisia do sono, onde eu sempre acordava gritando e chorando por causa de uma mulher que constantemente estava presente quando isso acontecia. Eu nunca pude ver o seu rosto. Ela se apresentava como uma forma borrada e deformada. O problema era tão grave, e pelo que minha mãe me conta, porque eu não me lembro bem, ela teve que começar a me levar a um psicólogo. Graças a essas terapias, eu comecei a melhorar, eu dormia melhor, e aos poucos eu parei de ver e sonhar com aquela mulher. E isso foi assim até eu completar 11 anos. A partir daí, eu me lembro de tudo com clareza. Em casa, havia uma janela que dava para o quintal onde havia uma grande árvore de goiabas e outra de limão. Eu me lembro perfeitamente de que comecei a ver novamente essa mulher, mas agora ela estava em pé na copa das árvores, me chamando. E aí o problema começou de novo. Junto com minha irmã, começamos a ouvir passos em nosso quarto e várias vezes sentíamos que alguém se sentava na nossa cama. Com o tempo, nos acostumamos, ou melhor, minha irmã, que era mais velha, chegou à adolescência e parou de perceber ou acreditar naquilo. Eu não sei como chamar, mas eu recomecei com a paralisia do sono, pesadelos e a sentir coisas que os outros não sentiam. Eu me lembro de noites em que eu experimentava tanto medo que eu não conseguia dormir sozinha. E isso foi assim por muito tempo, até que aos 17 anos novamente eu parei de vê-la. Durante muitos anos eu vivi em paz. E depois, aos 22 anos, eu casei e engravidei e fomos morar com a minha sogra. Vocês não vão acreditar, mas desde que eu entrei naquela casa, por alguma razão, eu senti como se algo tivesse sido ativado e novamente eu comecei a ver, a viver e a ouvir coisas. Durante toda a minha gravidez, eu sonhava com aquela mesma mulher da minha infância. Ela ameaçava levar o meu bebê e uma vez, antes de eu sequer saber que eu esperava uma menina, ela disse em uma das minhas muitas paralisias do sono: ela será minha. Amigos, vocês não sabem o quanto eu chorei ao acordar e sentir aquela dor no meu coração, pensando que algo aconteceria à minha filha, que ainda nem sequer havia nascido. Em uma outra ocasião, eu vi aquela mulher ao lado da minha cama. Eu estava do lado que ficava encostado na parede e meu marido estava do outro lado da cama. Eu não posso dizer se foi real ou se foi produto de alguma paralisia do sono muito forte, mas quando eu a vi, ela se aproximou e começou a me puxar pelo pé. Eu não conseguia gritar e nem me mover, e quando eu pude fazer isso, eu já estava à beira da cama prestes a cair. Obviamente, não havia ninguém ali, mas dessa vez meu marido acordou e notou, assim como eu, que havia um grande frio no quarto e um ambiente particularmente pesado.
Muitas noites aconteceram coisas tão terríveis que eu quase perdi o meu bebê 2 vezes. Mas graças a Deus isso não aconteceu e a minha filha nasceu saudável. Mesmo com ela em casa, continuávamos sentindo aquele ambiente tão ruim em nossa volta. Ouvíamos coisas no teto e às vezes batiam à nossa porta e assoviavam do lado de fora. Meu marido se levantou várias vezes para ver se era alguém, mas nunca havia ninguém. Certo dia tivemos a visita de um amigo do meu marido junto com a sua esposa. Eu, contente pela visita, a levei para o quarto da minha filha para mostrar a decoração. Ela entrou e disse que tudo estava muito bonito. Ficamos lá por alguns minutos, mas de repente ela saiu quase correndo, bem calada. Ela não me disse nada e parou ao lado do marido, o agarrou pelo braço e gritou como uma louca para que ele saísse. E ele, sem saber o que estava acontecendo, obedeceu e eles foram embora. No dia seguinte, ela me ligou bastante envergonhada e me contou o que havia acontecido. Ela disse que no canto do quarto, ao lado do berço da minha filha, havia uma sombra muito clara de uma mulher e que ela parecia não ter rosto. A partir desse dia, eu decidi não estar mais naquela casa. Eu não suportava a ideia de que algo pudesse acontecer à minha filha. Luciano, praticamente todos os dias eu ia para a casa da minha mãe assim que meu marido saía para trabalhar, e eu voltava sozinha quando ele retornava. Foi assim por vários meses. Quando eu estava lá, eu rezava porque eu sentia muitas presenças sinistras naquela casa. Quando minha filha tinha cerca de 1 ano e meio, ela falava no espelho várias vezes e balbuciava coisas. Eu dizia: "É você que está falando, meu amor?" E ela respondia: "Não, mamãe, é uma menina." Mas é claro que todas as vezes que eu ia verificar, não havia ninguém além de nós duas. Por um tempo, ela acordava chorando quase todas as noites e apontava para um ponto do quarto e ficava olhando fixamente para ele. Mais tarde, quando minha filha completou 3 anos, mudamos para a nossa própria casa e na primeira semana lá eu tive novamente problemas com paralisias do sono, mas foi em um desses momentos em que eu não conseguia me mover que pela primeira vez eu vi o rosto daquela mulher. Ela tinha olhos grandes e negros que na verdade se pareciam mais com 2 buracos escuros. Naturalmente, eu acordei chorando e gritando, e curiosamente, dessa vez, meu marido também havia sonhado com ela, mas em seu pesadelo, ele a viu embaixo da cama, e antes que eu lhe dissesse qualquer coisa, ele a descreveu exatamente como ela era. Ficamos tão assustados que fomos pegar nossa filha e rezamos até dormir. No dia seguinte, chamamos uma pessoa para orar e abençoar a casa e cada um dos quartos. Naquela noite, eu tive outro pesadelo difícil de esquecer. Eu estava na minha cama e pude ver um menino careca ou alguém muito pequeno parado ao pé da cama, me dizendo para não ter medo. Ao mesmo tempo, algo alongado como uma cobra descia por um canto do quarto, transformando-se em um demônio, exatamente como os pintam nos filmes. E essa monstruosidade me disse que me levaria com ele. Enquanto isso, o menino de pele pálida e sem cabelo começou a subir na cama. Ao acordar do sonho, a minha filha estava de pé no canto, exatamente onde o menino havia subido. Eu acordei meu marido sentindo que o quarto estava terrivelmente frio, e nós queríamos sair de lá, mas por alguma razão, e por mais incrível que pareça, a porta ficou presa e nós não conseguimos sair. Ficamos presos no quarto pelo resto da noite. Felizmente, não houve mais incidentes durante o que restava da noite, mas o mais estranho é que no dia seguinte, a porta se abriu como se nada tivesse acontecido. Luciano, no mês passado, no dia 18, no aniversário da minha mãe, eu vi a minha bisavó materna que morreu há 35 anos e que eu nunca a conheci. O estranho foi que a minha mãe havia sonhado com ela na noite anterior e minha bisavó disse que a visitaria.
Quando eu perguntei quem era a mulher que estava com ela, minha mãe me disse que ela estava sozinha e que naquele momento não havia ninguém com ela. Quando eu descrevi a figura que estava ao lado dela, minha mãe me disse que eu estava descrevendo a sua avó. Luciano, eu senti e vi mais fenômenos semelhantes. Minha tia diz que eu sou sensível aos espíritos e coisas assim, e que isso é um dom, mas eu preferiria não tê-lo, pois eu vivo com medo e sempre sinto que algo me segue. É tenebroso, é horrível, e isso não é vida. Eu agradeço por ler o meu relato.